Olá, meus amores, buenos dias, como estão? Estamos aqui mais uma vez e hoje nós iremos falar um pouquinho aí sobre grados de comparação, sobre os comparativos e superlativos. Iniciando, nós temos aí o quadro onde ele vai nos apresentar os comparativos, de que forma nós devemos utilizar o comparativo nas frases. Então, nós temos aqui o comparativo de desigualdade, que ele poderá ser de superioridade ou de inferioridade. Lembrando aí que além do superioridade e inferioridade, ele também nos oferece aí o comparativo de igualdade, né? Onde ele faz uma relação, estabelece uma relação entre as qualidades que estabelecemos aos seres, né? A alguém ou a coisas, tá certo? Então, no comparativo de desigualdade, nós temos aqui superioridade e inferioridade, o mas, que nós iremos utilizar ele com substantivo, adjetivo ou advérbio, mas que, ok? Depois, nós temos o que? O menos, que é o comparativo de inferioridade, que nós também poderemos utilizá-lo com substantivo, adjetivo ou advérbio, depois o que? Caso eu não coloque o que? Incorreto. Caso eu não coloque o que? Eu coloque como? Incorreto. Então, nós temos que seguir essa sequência. Vai vir o sujeito, pode vir apresentando um verbo, depois o mas, para fazer o comparativo de superioridade, ou o menos, para o comparativo de inferioridade. Pode vir um substantivo, ou um adjetivo, ou um advérbio, e logo após tem que vir quem? O quezinho, tá certo? Igual nós temos aqui os exemplos. Sou mais alta que Letícia. Então, nós temos quem? Mais alta, que é o adjetivo, e logo após que? Lucia lê menos livros que eu. Então, menos substantivo livros, depois o que? Então, tem que vir nessa sequência para estar correta a frase no comparativo de superioridade e inferioridade. Vamos ver aqui já no caso de igualdade. Nós poderemos utilizar o than mais adjetivo ou advérbio mais como. Então, já observa aqui que com o than, para fazer o comparativo de igualdade, eu irei utilizar depois do adjetivo ou advérbio como. Vejamos o exemplo. La alimentación es tan importante, importante aqui no caso adjetivo, como la actividade física. Novamente eu digo, tem que seguir essa sequência para poder estar correta. Se eu coloco ao invés do que, eu colocar como, estaria correta? Não, tem que vir o como, que é quem acompanha o tan, tá certo? Igual de, observem que depois de igual eu tenho a preposição de. Então, quando você for utilizar para fazer o comparativo de igualdade dessa forma, você tem que colocar também nessa sequência. Igual de mais adjetivo, advérbio, mais que. Se eu não colocar o que, colocar como? Incorreta. Se ao invés de eu colocar o de aqui, eu colocar que depois do adjetivo ou advérbio, incorreta. Tem que seguir essa sequência. El helado é igual de dulce que el chocolate, tá certo? Tanto, tanta, tantos e tantas. No caso aqui a gente observa que o tanto ele é variável para concordar com quem? Com o substantivo a quem ele vai estar fazendo a comparação em gênero e número, tá certo? Então, ó, tanto, tanta, tantos e tantas, mais substantivo, mais quem? Como. Se eu colocar o que? Incorreta. Então, tem que ser como. Vejamos o exemplo. Em Madrid, há tantos coche. O tantos aqui está concordando com o substantivo coches, masculino plural, como em Barcelona. Ok? Atenção, muchachos e muchachas. Muito bem. Vejamos aí outros exemplos. Mi hermana es mais alto que eu, né? Então, nós temos aí o comparativo entre meu irmão e quem? Eu. Utilizando o comparativo de superioridade, mas, adjetivo, que, mais alto que, ok? Eu sou menos alta que mi hermano. Então, ó, menos, mais adjetivo, mais que, tá certo?
este dulce é tão esquisito como aquele. Então, ó, tão esquisito, que vai ser quem? Adjetivo mais como. Eu sou tão alta como minha irmã. Tão, adjetivo mais como, tá ok? Então, lembrem-se que tem que seguir essa sequenciazinha aí das frases para poder estar correta. Tanto comparativo de desigualdade como de igualdade, tá certo? Aqui nós temos quem? Os superlativos. Então, o grau superlativo, ele expressa a qualidade do ser de forma mais intensa. Pode ser absoluto ou relativo. O relativo, ele vai expressar a qualidade de superioridade e de inferioridade no seu grau máximo, mas com relação com outros nomes. Então, ele vai fazer uma relação aí de superioridade e inferioridade, né, em relação a outra pessoa ou a outra coisa. Forma-se com as partículas mas, menos, precedidos pelos artigos el, la, los, las e ainda do artículo neutro lo. Então, além dos artículos definidos, definidos ou determinados, nós poderemos utilizar quem também? O lo, tá certo? Então, vejamos. Las más alegres de chicas llegaram. Então, olha, nós temos o las, que é o artículo, antecedendo quem? Mas, no caso aqui, nós temos a frase, o superlativo relativo, o que? Superioridade, né? Mas. Então, ó, las más alegres chicas llegaram. Tia, se eu esquecer de colocar o artigo, está incorreta. Por quê? Se não tem, lembrem lá que no comparativo de desigualdade, né, de superioridade, nós utilizamos mas, mais, substantivo, adjetivo ou advérbio mais que. Então, se você não coloca o artigo, pode haver a confusão aí entre o superlativo relativo e o comparativo de superioridade, tá certo? Então, tem que, para a frase estar correta, você colocar o artigo aí antes do mais ou do menos. Carlos es lo menos simpático de los hombres, tá certo? Lembrando aí também que no superlativo relativo a gente pode utilizar depois do adjetivo o de, tá certo? A preposição de, ok? Aí nós temos o absoluto. Ele pode ser dividido ainda em analítico ou sintético. Ele vai indicar o grau máximo de qualidade. Ocorre por meio da adição do sufixo íssimo ou íssima ao adjetivo ou ainda pela anteposição de advérbios tais como muy, maioria, sumamente, mucho e assim vai, tá certo? Então, olha, eu posso ter exemplo aqui. Pablito está tristíssimo. No adjetivo, eu simplesmente o quê? Acrescentei o sufixo íssimo, ok? Então, Pablito está tristíssimo. Nós diríamos que aqui nós temos um superlativo absoluto sintético. Aí eu também posso fazer da seguinte forma. Pablito está muy, né? Ou o advérbio aqui antecedendo ao adjetivo. Então, muy triste, ok? Então, Pablito está muito triste seria o superlativo absoluto analítico. Tia, se eu colocasse o seguinte, Pablito está muito tristíssimo, incorreta. Ou você utiliza o sufixo íssimo ou íssima, ou você utiliza o advérbio antecedendo ao adjetivo, tá certo? Vamos ver aí a nossa tabelinha do superlativo. Então, ele é dividido, né, em relativo absoluto. Teremos que utilizar o artigo antes do mais ou do menos. Lembrando que aqui eu também posso utilizar o lo, o artículo neutro lo. Mais quem? Adjetivo. Mais quem? Mais de. Então, lembrem-se que lá no comparativo de superioridade, eu não utilizava artigo, utilizava mais, menos, adjetivo e depois do adjetivo eu utilizava quem? Que e não de, ok? Então aqui lembre, se eu colocar um que, incorreto. Como? Incorreto. Tem que ser de, tá bom? Ó, tu vestido es el, vejam aí o uso do artigo, né? Que vai concordar com o sujeito, o substantivo, mas bonito de todos.
El libro es el más importante de la biblioteca, tá bom? Então, segue aí também essa sequência, lembrando de usar o artigo antes do mais ou do menos, ok? O absoluto se expressa com o advérbio muy acompanhando al adjetivo ou com o sufixo ismo ou isma, né? Que vai concordar também com o sujeito ou o adjetivo ou o substantivo. Ó, estou muito contenta ou estou contentíssima, tá ok? Eu vou apresentar aí para vocês uma tabela com algumas palavrinhas, alguns adjetivos, tanto no analítico como no sintético, né? Então, nós temos aí, no superlativo absoluto analítico, muito bueno. No superlativo absoluto sintético, bueníssimo. Muito grande, grandíssimo. Muito fuerte, fuertíssimo. Muito mal, malíssimo. Muito alto, altíssimo. Muito bajo, barríssimo. Muito inteligente, inteligentíssimo, ok? Então, sabendo que essas duas formas é o superlativo absoluto. Uma eu posso utilizar no analítico, eu utilizo o advérbio mais o adjetivo, e no sintético eu utilizo o adjetivo acrescentando o íssimo ou íssima. Pedro é muito inteligente. Pedro é inteligentíssimo, ok? Muito bem. Então, outras formas de comparação, que são outras formas que irregulares, né? Que estão ligadas aí à questão da regularidade. Nos regulares, eu tenho más bueno, irregular, mejor. Más malo, eu tenho peor. Más grande, maior. Más pequeño, menor, tá certo? Então, aqui os exemplos. Mi bicicleta es mejor que la tuya. Então, aqui nós utilizamos quem? O comparativo irregular. Este anillo es de mayor precio que el otro. Aqui, maior, irregular. Esta marca de jugo de tomates es peor que la que uso yo. Este problema é muito menos de lo que esperava. Então, essas formas aqui, melhor, maior, pior e menos, são o que? Os comparativos irregulares. Ok, meus amores? Ó, em espanhol, se uma pessoa tem menos idade que outra, não podemos dizer que é mais nova, né? Então, no português, nós dizemos, fulano é mais nova que cicrano, fulano é mais velha que cicrano, né? Então, como nós dizemos no espanhol? Nós dizemos da seguinte forma, menor que menor que vai estar fazendo aí o comparativo da idade e não na questão de tamanho. E maior que da mesma forma vai fazer o comparativo de idade e não de tamanho. Então, se eu quero dizer que eu sou mais nova do que minha irmã, eu digo que eu sou menor que minha hermana, né? Se eu sou mais velha, eu sou maior que minha hermana, ok? Igual os exemplos. Mi hermano é menor que eu, ou seja, meu irmão é mais novo que eu. Ou Marcelo é maior que Martim, Marcelo é mais velho que Martim, tá certo? Então, essas duas formazinhas aí para você dizer quando a pessoa é mais velha ou mais nova que outra. Ok, meus amores? Então, espero que vocês tenham compreendido aí. Nós ficamos com a página 49 como a agenda. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Estarei sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, tá certo? Bons estudos, um cheiro no coração e até a nossa próxima aula. Hasta luego!